Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é sobrenatural. E você sabe, é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Hoje eu estou aqui com um grande irmão e amigo, co-pastor de Jesus como eu, porque Jesus é o pastor, nós somos co-pastores, nós somos auxiliares de Jesus, nós temos esse privilégio, com o nosso querido irmão pastor Eduardo Aguiar, que pastoreia lá em Vitória da Conquista. Qual é o bairro lá? Barra do Choça, cidade de Barra do Choça. Cidade Barra do Choça, ali nas proximidades de... faz parte de Vitória da Conquista. E a gente eu estou muito feliz com essa entrevista. Você vai ver que é milagres sobre milagres, o Evangelho realmente é sobrenatural, é além do natural, está acima do natural. Você acredita que Deus realiza milagres através da nossa fé, da nossa persistência? Milagres assim que o médico olha assim e diz, não vai acontecer, e acontece. Milagres, e hoje o pastor Eduardo, vai contar um testemunho maravilhoso que envolve a esposa, hoje pastora Silvani, e o seu filho primogênito, o Samuel. Vai envolver a história de um milagre maravilhoso, que a gente pode chamar até de operação de maravilhas, né? Porque não foi uma cura simples, foi uma operação de maravilhas que o Senhor fez. E você vai ver que, eu achava que milagres não existiam hoje, você vai ver que existe. Você acredita? Pois é, esse é o Evangelho. Você que estiver enfermo, você que estiver aí meio que desenganado, ou desenganado mesmo, ou desanimado, ou já desistiu de prosseguir ou prosseguir na caminhada e perseguir aquele sonho que você tinha, eu convido você quer assistir esse programa, essa entrevista com o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui nesse programa Evangelho Sobrenatural. Você me contando um pouco antes, um resuminho da sua história. É interessante porque envolve seu casamento, envolve uma palavra profética, porque você disse que no noivado naquele dia que eu ouvi uma palavra profética, tinha terminado o noivado, mas Deus tinha um plano para você e sua esposa, pastora Silvani, e também uma enfermidade que existia nela, que ela não podia ter filhos, envolveu filhos, envolveu a morte do filho. Eu quero que você conte essa história, vai ser tremendo, vai servir para muita gente, vai tocar muita gente. Conta essa história. Amém. Primeiro, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão acompanhando essa entrevista, que Deus os abençoe. Espero que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Pois é, tudo começou com o propósito de Deus no meu casamento, quando eu e a minha esposa, nós, na direção de Deus, assumimos a aliança de orarmos ao nosso Deus por um casamento, e por um momento ali, acabamos o nosso noivado. Você tem quantos anos? Na época, eu era muito novo, eu tinha 18 para 19 anos. Era um adolescente? Adolescente, porque eu me casei com 20 anos. Ok. Né? E nesse período aí nós terminamos o noivado um dia, em um dia só. E foi quando Deus, pela sua bondade, Ele enviou uma profetisa à casa da minha sogra, que falou que era de Deus o nosso casamento, e para provar que o nosso casamento era de Deus, o primeiro filho do casal seria um menino. E Deus, Ele ali nos abençoou, né? Porque a minha esposa, ela não podia ter filho, a minha esposa era estéril. E Deus, pela sua bondade... Isso antes de casar, ela já sabia? Não, depois do casamento. Depois que nos casamos, descobrimos que ela não podia ter filho, porque já é uma história da família, já é um histórico da família, das irmãs, problemas no parto e tudo mais. E a minha esposa não foi diferente, né? Só que o caso dela era um pouco mais grave, que ela não podia ter filhos. Sim. E Deus a curou. Só que no primeiro instante, depois que nos casamos, Deus nos honrou, ela engravidou, mas aos 3 meses ela perdeu um aborto espontâneo. E me conta um pouquinho sobre como que ela reagiu, porque a profetisa, a irmã que deu a palavra de conhecimento, disse que o primeiro filho seria um varão, e o primeiro não foi nem varão nem varoa, porque morreu, foi um aborto espontâneo. Como é que ela se sentiu? Até para ajudar muitas mulheres que quando perdem um bebê, quando tem um aborto espontâneo, elas ficam muito tristes. Como foi a reação da sua esposa e a sua? Na verdade, foi muito triste, né? Porque era um sonho nosso, né? Era um sonho nosso que, inclusive,
a princípio nós não lembrávamos da profecia. profecia, né? Após o casamento, nós fizemos projetos, sonhos, ganhamos até um vestido né, para uma menininha Vocês nem lembraram que ela disse que o primeiro filho era um varão, né? Era um varão. Aí compraram uma roupa para a menina. Na verdade, é minha esposa que ganhou. Foi um sim. vestidinho de crochê que Sim. alguém fez e apresentou eu. Então a gente olhava para aquele vestidinho e desejava, vai vir uma menina, Deus vai nos dar. Você nem lembrava da revelação, Não né? lembrava. Aí passou o tempo, aí ela engravidou, nós sonhando com aquela criança. E quando veio o aborto ao 3º mês, foi frustrante. A gente ficou chorando dias, semanas, né? Por ter perdido ali, para a gente era o sonho, né, do casal. Mas... Deixa eu falar uma coisa. A gente, como pastor, lida com muitos casos semelhantes. Sim. Muitas filhas de Deus perdendo bebês, às vezes útero infantil, às vezes descolamento de placenta, genéticas, policistos, algumas coisas assim que às vezes acontecem. E algumas filhas perdem bebê. Deus tem me dado, pastor Eduardo, uma direção, e já me deu em alguns casos, que era ele falando, dizendo que não era uma perda de bebê, era uma semente, era a primeira semente, primícia do Senhor. Até porque lá no céu esses bebezinhos de aborto, eles crescem lá. No céu esses bebezinhos tudo crescem, viu? Formação lá, porque vão todos para o céu. Você está falando, verdade, isso é poderoso. A vida do Senhor, desde a concepção é a vida. E é uma semente, vocês na verdade, sem saber, sem ter o conhecimento, estavam semeando. O filho, estavam semeando, dando uma semente a Deus para os filhos que viriam, né? Então isso é interessante até para você que já perdeu o bebê. Não diga, eu perdi o bebê, Deus levou. Diga, não, eu semeei. E agora você está pronto para colher depois. Semeou até para aquela cura. É isso que vai acontecer. Amém, pastor? Continue a história. Amém. E ali foi o momento que o Senhor, Ele permitiu acontecer isso. E fomos curados também. Na frente do Senhor nos curou e tudo. E ali, como ela não podia ter, né? Ela não podia engravidar. E como engravidou e teve o aborto, então quer dizer, vamos investir. Eu creio que Deus vai fazer a obra. E como de fato Deus abençoou, ela engravidou a 2ª vez, né? Até então não lembrávamos da profecia, né? Tentamos fazer ultrassom por 3 vezes para ver o sexo da criança, não dava para ver. Ele nasceu e nós não sabíamos o sexo da criança, né? Surpresa mesmo. Surpresa. E interessante que quando ela fez o exame, que ela foi fazer um exame de sangue, e lá tinha uma senhora que ela veio da zona rural, e é uma serva de Deus, e ela muito falante. E ali eu conversando com as mulheres que estavam ali para fazer exame, né, com a minha esposa, e essa senhora era a mãe de uma jovem que estava grávida e ela estava acompanhando. E aí ela me chamou para perto dela, eu assentei ali do lado dela, e ela falou, meu filho, sua criança vai ser o quê? Eu falei, olha, minha irmã, ainda não sei. Nós fizemos 3 ultrassons e não sabemos qual é o sexo da criança. Já indo para os 9 meses. Ela falou assim, olha, meu filho, sim, mas eu quero saber você, qual o propósito, qual o desejo do seu coração? Ela falou assim, olha, o meu desejo, e o desejo da minha esposa fosse uma menina. Aí ela falou assim, olha, meu filho, então deixa para a vindoura, porque agora vai ser um varão, vai ser um menino. Então ela estava confirmando a profecia que a minha esposa tinha recebido já quase aos 9 meses, né? Que a minha esposa já estava prestes a dar à luz. Naquele momento você lembrou da primeira revelação? Ainda não lembrei, nem eu, nem minha esposa. Estava travado. E ali não lembrávamos. Então ela falou, deixa para a vindoura, a linguagem dela, né? Que seria a próxima. E como de fato aconteceu, primeiro veio Samuel, depois a Emily, cumprindo tanto a primeira quanto a segunda profecia. E aí foi quando a minha esposa, ela começou a entrar no processo de parto, levei ao hospital e tudo, né? Tinha uma outra profecia de um pastor, né, que nos pastoreavam, Deus mostrava para ele que no momento que ela entrasse no processo de parto, ela ia dar à luz sem o acompanhamento médico, ela iria falecer e a criança também, porque iria nascer com cordão umbilical enrolado no pescoço. E quando ela, na verdade, começou a sentir as contrações... Só uma paradinha aí. Quando você ouviu aquela palavra profética, aquela revelação do pastor, ele chegou a dizer que, bom, eu tive essa revelação, mas eu cancelo, repreendo ou não?
Ele falou que Deus estava dando um livramento. Então ele já falou que era que o diabo então queria fazer. Isso. O que eu quero dizer? Você aproveitando, né? Porque aqui na entrevista a gente aproveita os ganchos para falar o que a Bíblia ensina. Quando alguém tiver uma visão, por exemplo, eu sonhei, eu tive uma visão, você indo no trânsito, você morrendo, o carro capotando, o ônibus virando, na mesma hora, você diga, então, pastor, para você de relação, ore aí contra isso aqui, cancelando, neutralizando essa ação de Satanás. Não diga amém, tá bom, amém. Então minha esposa vai morrer se eu disser amém, né? Mas graças a Deus o pastor foi sábio, porque Deus mostrou ali, mas ele disse, Deus dará o livramento. Então naquele momento, e se a pessoa que der a avaliação não falar isso, você mesmo diz, então nós vamos cancelar, neutralizar toda a ação de Satanás, porque na verdade, quando Deus leva um filho de Deus, como Eliseu, né? Eliseu adoeceu da doença que tinha que morrer, é tranquilo, porque preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Mas quando é o diabo, e o diabo tem esse tal de poder da morte, segundo a Bíblia, então lança peso, lança confusão, então se cancela. Esse era o desejo do diabo contra o Samuel e contra a Silvani, mas não de Deus. Por isso Deus continua aí. E por isso também, quando ele entregou a profecia, eu também orei cancelando. Ok. Então você já tem essa sabedoria, né? Isso, eu cancelei também, porque foi uma promessa de Deus, né, nas nossas vidas. Era um sonho. Meter a mão aí na promessa de Deus não dá. Verdade, não pode. E ali foi quando a maldição foi quebrada, eu creio em nome de Jesus, porque ainda que ele tentou, no momento que ela começou a sentir as contrações, já no momento de dar à luz, o médico, né, ele saiu do hospital. Ele saiu, ele tirou como foi a visão, né? Sim, ele saiu no corredor tirando a bata e indo embora, né? E o que ele tinha entrado, não tinha nem meia hora que ele tinha entrado no plantão dele. E eu não sei o motivo que aconteceu, praticamente imediatamente, 30 minutos depois ele estava saindo do hospital. E aí quem fez ali todo o processo foi 3 enfermeiras que estavam ali estagiando ainda, né? Que acompanhou a minha esposa. Para a glória de Deus mesmo, né? Isso, foi 3 estagiárias, enfermeiras, e ali elas fizeram todo o processo, né? Meu filho nasceu, né? Deus deu o livramento, porém nasceu coxo. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço? Do mesmo jeitinho que Deus mostrou, aconteceu, mas Deus deu o livramento. Mas, para nossa surpresa, algo que a gente não esperávamos, é que a criança nascesse coxa. E ele nasceu coxo, os pés dele eram atrofiados para dentro, né? Ele andaria com a parte das costas, a parte de cima dos pés, né? E os dedinhos dos pés nasceu um em cima do outro, né? O ossinho do tornozelo dele era bem estufado para fora, então ele ia andar assim, né? Com os pés coxo. E ali foi quando a médica, na verdade não foi nem a médica, foi a enfermeira que me chamou e falou, olha, a médica a qual vai dar o diagnóstico, né, tudo direitinho para você está em outro plantão, no outro hospital, que chama São Vicente, que é um hospital lá da nossa cidade. Ela está terminando o plantão dela e vai vir aqui para poder lhe passar todas as informações. Eu falei, tudo bem. Mas aquilo ali eu já estava apreensivo, alguma coisa aconteceu com meu filho, eu não sei o que é. Normal, né? E eu fiquei muito nervoso na hora, né? Mas ali em oração, clamando ao Senhor, o Senhor, né? Disse que o meu filho ia nascer, né? O Senhor não iria permitir que ele morresse como o diabo queria. Então eu quero um filho saudável, eu não sabia o que tinha acontecido ainda, já estava intercedendo. E ali foi quando ela chegou, ela olhou a criança e tudo, me trouxe, né? E me mostrou. Quando ela tirou aquele lençol da criança, que eu vi os pezinhos dele torto, ali para mim foi um baque muito forte. Ali na hora ela falou, olha, seu filho vai ter que fazer uma cirurgia, ele vai ficar 3 anos usando bota ortopédica para depois de 3 anos começar a dar os primeiros passos, e aí ele vai andar, porém vai ter um pouco de sequela porque ele não nasceu normal e tal. Tentou amenizar a situação. E ali eu não tinha palavra para falar com ela, só balançava a cabeça, mas dentro de mim eu falava, eu não aceito. Eu não aceito. Porque se eu falasse, abrisse a boca, eu ia chorar. Porque eu estava muito abalado emocionalmente naquele momento. E ali eu falava, eu não aceito. Foi quando ali eu deixei meu filho com a minha esposa para amamentá-lo, e aí eu voltei para casa. E ali foi assim, o resto do dia, a tarde toda chorando, a madrugada não dormi, só orando e guerreando, falando, Deus, não aceito, meu filho, o Senhor permitiu que ele viesse à vida, eu quero um filho saudável. E ali foi um momento que eu comecei um propósito com o Senhor, de jejum e oração.
E eu falei com Deus, Senhor, enquanto meu filho não ser curado, eu não paro de jejuar. Né? Eu... Até se emociona, né, lembrando? Tremendo. O Evangelho é maravilhoso, né? Faz isso acontecer. Eu acho isso interessante, estou emocionado também, como o pastor Eduardo. Algumas pessoas acham que isso é mandar em Deus. Não. Isso é só tomar a posição de filho. Jesus falou assim, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial dará boas coisas que lhe pedirem. Ele pede, não, Senhor, o Senhor me deu um filho e é saudável. Né? Então, as pessoas aceitam passivamente doenças. Não, a doença veio do diabo, não veio de Deus, não. Deus não dá doença a ninguém. Né? A doença, todo mundo sabe, Adão pecou e a morte, a maldição veio. Então, o Evangelho veio, Jesus morreu, ele pagou um preço altíssimo demais para ficar aceitando doença. Ele derramou o seu sangue até a última gota de sangue. Então, essa história do pastor Eduardo é linda demais. Você vai ver, você vai continuar acompanhando aí o que ele fez aí com o filho coxo. Vai lá, continua aí, pastorzão. E aí eu falei com Deus, eu não vou parar de jejuar e orar enquanto não ver o milagre do meu filho. Amém. E ali todos os dias, pela manhã, eu provocava um milagre. Né? Todo dia. Eu lembro-me que eu tinha um ciúmes, um zelo tão grande que eu não deixava ninguém pegar nele. Para a minha sogra pegar no meu filho era só quando eu ia trabalhar, porque eu não deixava. Só quem pegava era eu e minha esposa para amamentá-lo. E ali eu dava banho nele, eu cuidava dele antes de eu ir para o trabalho. Sua sogra já te perdoou, né? Já me perdoou. E aí eu pegava aquelas fitas crepe larga e eu, após dar o banho nele, eu enrolava o pezinho dele com aquela fita. E aí eu pegava na parte de baixo, eu passava e puxava o pé dele e trazia até a panturrilhazinha dele e enrolava. Para o pé dele, tentando levar o pé dele para o lugar. Só que quando ali ficava um tempo, né, eu deixava um tempo para não machucá-lo, que eu via que já estava incomodando, eu tirava. Mas o pezinho voltava para o mesmo lugar. Mas ali eu perseverava, não desisto. Não desisto. Aleluia. E era todo dia. Todo dia jejuava e todo dia fazia isso. Era em oração. Aí depois de 21 dias... 21 dias de oração, jejum, e eu lembro que eu já era magro. e eu orava, jejuava, e depois de 21 dias eu comecei a ver os dedos, que os dedos dele eram um em cima do outro. Eu vi os dedos dele saindo, indo para o lugar. Imagina essa alegria. Só que os pés dele continuavam do mesmo jeito, só que os dedos ficou normal. E os pés dele assim. Aí, só que os dedos não mais grudado no outro. Não estava mais grudado. E após os 21 dias, os 24 dias, 3 dias depois que os dedos dele ficou normal, o pé dele já estava no lugar. Para a glória de Deus. Imagina a festa no seu coração, da Silvani. Eu lembro que meu pai, ele conta que um dia ele foi nos fazer uma visita à tarde. Ele foi no final de semana. E ele chegou em casa, eu estava fazendo isso com meu filho, colocando a fita no pé dele. Aí meu pai ele não aguentou. Ele saiu, foi chorar lá fora. Que ele via a minha sede pelo milagre. Né? E Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Né? Jesus viu a sua sede. Né? Imagina, o pai biológico viu a sede e foi se emocionar. E o pai do céu, imagina a emoção dele também vendo o filho ali. Querendo um filho saudável. O que é demais querer um filho saudável? Por que o pessoal é contra um evangelho sobrenatural? Quer que a gente aceite passivamente as coisas que Deus não quer que a gente aceite passivamente? Isso é tremendo. 24 dias, você viu os pés dele? No lugar. Como se ele nunca tinha sido coxo. Amém. E a minha alegria é que... Hoje ele está com quantos anos? 18 anos. 18 anos, brinca, anda, corre... A médica falou que ele ia fazer a cirurgia e após 3 anos ele ia começar a dar os primeiros passos. E com 1 ano e 2 meses meu filho corria dentro da minha casa para a glória de Deus. Então Deus ele fez algo sobrenatural na minha casa, na minha família, na vida da minha esposa. E para a glória de Deus, depois de 1 ano,
E, se não me engano, 1 ano e 4 meses a diferença, 1 ano e 6 meses a diferença da idade do meu filho para minha filha. Deus nos deu a nossa princesa. Aquele vestidinho de crochê serviu para Emily. Para Emily, né? Pra Emily. Glória a Deus. E o interessante, apóstolo, e vocês que nos acompanham, até então, mesmo meu filho nascendo, a gente não lembrava da profecia. E nós só vimos lembrar da profecia, tanto eu quanto a minha esposa e a minha sogra, quando o meu filho foi curado. Depois dos 24 dias que os pés do meu filho estavam no lugar. É que o Senhor... Vocês voltaram no hospital para mostrar para a enfermeira ali o milagre? Esse povo precisa ver que o nosso Deus é Deus, né? Oh, Senhor. Na época nós éramos muito novos, não tinha muita experiência, a gente Eu não... pegava os meninos assim, eu falei, calma, já levava ali com os pés para frente para cima. Quer dizer que o nosso Deus é poderoso. E aí, após a cura, que nós nos lembramos tanto da profecia, quando nós estávamos noivos, que terminamos, e usou aquela profetisa que foi lá, no outro dia eu voltei lá para reconciliar com a minha esposa, se cumpriu, né? E também cumpriu o que a outra falou, que a Vindoura ia ser, mas aquele lá já era um garotão. E graças a Deus se cumpriu, para a glória do Senhor. Amém. Você viu, eu vibro com o Evangelho. O Evangelho não é teoria, não é você apenas ir a um culto e depois sair como se nada tivesse acontecido. O Evangelho é isso, o Evangelho arde o coração e faz a mudança de vida. Nós estamos terminando essa entrevista e o pastor Eduardo vai orar por você, orar por enfermos, e eu queria que ele orasse por mulheres que, como a sua esposa, são estéreis ou têm algum problema, ou diagnósticos de que não podem engravidar, ou que tem que fazer um tratamento especial e talvez engravide, e outros já estão até desanimadas. Eu quero dizer para você que Deus que curou a Silvani, a jovem Silvani, hoje pastora Silvani, de esterilidade, cura você também. E também Deus faz coxos serem endireitados, paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados. Deus cura Covid, Deus cura sequelas da Covid, Deus cura na pessoa de Cristo Jesus. Então eu convido você a crer em Jesus. Você que não aceitou Jesus, você mora ali no bairro do Choça, no Vitória da Conquista, vai lá nos cultos, tem ali o endereço na descrição embaixo, e pode acompanhar nas mídias sociais também a Igreja Missionária da Fé, nas suas lives, nos seus cultos na Vitória da Conquista. E conosco, se você mora aqui na nossa região de Santo André, nos acompanhe pelo canal do YouTube, se inscreva, inclusive, esse Evangelho Sobrenatural. Se você deseja livros, eu tenho alguns livros escritos, você manda aí no comentário, manda seu endereço que a gente oferta para você. Tem livros ali, inclusive tem um livro que leva o nome desse programa, O Evangelho é Sobrenatural. E a gente tem o maior prazer de lhe ofertar, porque Deus é bom. Então, eu queria agradecer ao pastor Eduardo Aguiar, e muito linda a sua história da sua família, que conheço, esposa e filhos, lindos filhos, né? Obrigado. Casalzinho de filhos aí, o Samuel e a Emily, sua esposa, certamente os filhos espirituais, os membros da igreja, os filhos na fé, os irmãos em Cristo, que é o irmão mais velho, né? Pastor ali no Barra de Choça. E que você olhe ali, olhando para a câmera e abençoando pessoas. Eu peço, sabe, principalmente por mulheres que não podem engravidar, que engravidem, segundo a palavra de Jesus, pela sua fé. Amém. E crianças com defeitos físicos sejam curados, se as pessoas crerem. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade que o Senhor me concedeu. Então vamos estar orando. E você que ouviu esse testemunho, acredite que assim o que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa, Ele pode e irá fazer na sua também. Amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa em especial. Eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que o que passamos é para servir de testemunho para muitas pessoas. Agradeço por essa oportunidade para engrandecer o Teu nome. E nesse momento eu oro, Pai, por cada pessoa que está acompanhando esta gravação, que o Senhor possa estar tocando agora em mulheres que sofrem, ó Pai, por não poder dar à luz, mas têm um sonho de ser, ó Pai querido, mãe. Eu peço que o Senhor toque agora nesse ventre, que o Senhor arranque toda a sequidão e faça, Senhor, desse ventre como uma terra fértil, amém, produtiva e abençoada, que venha gerar filhos para a glória do Teu nome, para que sejam instrumentos em Tuas mãos, para o louvor do Senhor.
E se alguém, ó Pai, que está gerando filhos, que tem um diagnóstico médico dizendo que tem problemas de saúde, que vai nascer com alguma deformação física ou mental, em nome de Jesus nós cancelamos toda palavra contrária e negativa. E aí em teu nome, Senhor, nós profetizamos cura, milagre, para louvor do teu nome. E ainda que essa criança já nasceu, Pai, e está com este problema, eu declaro que em nome de Jesus seja curada. Amém. Para louvor do seu nome, em Cristo Jesus. Assim cremos e agradecemos ao Senhor. Amém. Pela vitória. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.